Isso aí, recado dado. E agora a gente vai para a área de saúde, bater um papo aqui com a nossa convidada. Para você que está acompanhando aí e tem enxaqueca, o momento é esse. Só quem tem enxaqueca, minha gente, sabe o que é. Normalmente, os relatos mais graves dizem que a pessoa chega até ficar paralisada, sem conseguir realizar as tarefas mais simples. Deve ser muito difícil, né, passar por isso. Só quem passa que tem noção. Quem vai conversar com a gente, né, agora, a partir desse momento, né, é a neurologista Roberta Kawark, que já está aqui ao meu lado, né, para bater esse papo, que está trazendo aí novidades, né, que estão sendo revolucionárias. Eu quero saber sobre esse Botox, doutora. Primeiro, muito bem-vinda aqui ao nosso programa Universo, para a gente, né, discutir sobre esse assunto. É sério que isso está acontecendo? Botox para aliviar a enxaqueca? Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. É sério. Na verdade, a gente já vem usando há alguns anos. O trabalho que, assim, revolucionou e que respalda esse tratamento, ele vem de 2010. Só para contextualizar, a toxina botulínica, né, que o mais famoso é o Botox, ele inicialmente foi descoberto, inclusive, para uma outra área que não uma área estética, terapêutica, né? Na oftalmologia inicialmente. E aí depois ele teve esse boom na área estética, mas a gente usa para tratamento, pelo menos assim, na neurologia, em diversas indicações. E para enxaqueca crônica é uma das indicações assim que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. É impressionante, né? Só discutindo mesmo com um especialista para a gente ter noção, né, dessas técnicas, dessas táticas também que a medicina vai evoluindo, descobrindo, né, para a gente conseguir sair de um grande problema no dia a dia que atrapalha a vida de todos nós. Mas antes de a gente continuar falando sobre esse procedimento, que é muito curioso, bora falar um pouquinho da enxaqueca em si. Né? Não é apenas uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, você tem ali, você continua trabalhando, né? Incomoda, mas a enxaqueca, como a gente falou aqui no início, ela paralisa praticamente a pessoa. Né? O que é realmente a enxaqueca? Bom, eu costumo gostar de deixar bem claro no início que enxaqueca e dor de cabeça são coisas distintas, de fato. Enxaqueca é apenas um tipo de dor de cabeça e não é o principal, o mais comum deles. O mais comum é cefaleia tensional, que é um outro tipo de dor de cabeça, mas que por não trazer tanto prejuízo no dia a dia, não é tão conhecido, tá? Então, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que você não tem uma causa específica. É um tipo de enxaqueca, ela é a mais grave? É um tipo de dor de cabeça que pode ser incapacitante. Existem outros tipos de dores de cabeça que também são muito fortes. A tensional, a dor é de intensidade leve a moderada, que é aquela que eu dizia que é a mais comum. Na enxaqueca, a intensidade geralmente da dor é de moderada a forte. Mas existem mais de 150 tipos de dores de cabeça. Então... É sério? É sério, é sério. Pra gente que é leigo na situação, né, minha gente? A gente se impressiona com esses números. Então, não basta ser dor de cabeça e não basta apenas ter dor de cabeça de forte intensidade para a gente fazer esse diagnóstico. Existem critérios. Dentre eles, a gente leva em consideração outras queixas. Por exemplo, se você tem náuseas, se você tem enjoo, né, vômito associado, se você tem piora quando faz um esforço físico, se você tem tontura associada, se cheiro, luz forte, barulho incomodam durante a dor, se é uma dor que pulsa, que lateja a característica da dor. Então, assim, temos uma série de informações que são levadas em consideração para você fazer o diagnóstico. Para diagnosticar se é uma enxaqueca ou não. Exato. Tem algum local realmente do nosso cérebro para diagnosticar se realmente é enxaqueca ou isso não existe? Não, não existe. Existem essas características. Eu costumo dizer que o paciente não lê livro, né? Então, a gente tem umas características e você tem que encaixar essas características para fazer o diagnóstico baseado nos critérios. Então, o mais comum é que seja de um lado só da cabeça e pode alternar de uma crise para outra, então pode ser de um lado, depois de outro. O mais comum também é que seja pulsátil ou latejante. Então, essas são as características mais comuns da dor. Doutora, existe como a gente numerar assim, o nível de dor da enxaqueca para ser diagnosticado como uma enxaqueca do tipo de 1 a 10? Em que nível está essa dor? E a partir daí a gente tem como, né, ter uma noção se é enxaqueca ou não? Ou também essa classificação não é relevante? É relevante no sentido de você tratar o paciente, de você saber do impacto e um dos critérios leva em consideração a intensidade da dor.
mas ele é só uma peça dentre todas as outras que você tem para fazer diagnóstico. E a enxaqueca pode ser uma dor episódica, acontecer de vez em quando, ou pode ser uma enxaqueca crônica, que é essa que a gente trata com toxina botulínica, com botox. Então, é importante fazer essa diferença. Quando a dor é enxaqueca, mas é algo que acontece de maneira esporádica, você trata de uma maneira. Quando a dor acontece de maneira muito frequente, você trata de outra forma, no sentido de evitar que o paciente tenha dor. E com relação à alimentação, existem alimentos que provocam ou que podem, né, prejudicar mais assim ao cidadão que ele já é recorrente com relação à enxaqueca, que possam ser evitados? Não existe uma receita de bolo. E também não existe existe alguma correlação, na verdade, com esses alimentos e a enxaqueca? Existe um estudo, alguma coisa parecida? Existem vários alimentos que podem deflagrar. Mas são tantos que eu costumo dizer que se a gente for tirar tudo, se você não for personalizar, Entendi. o indivíduo vai ficar muito restrito. Então, habitualmente, o que a gente faz é pedir para o paciente observar na sua rotina quais são os gatilhos para ele, para aquele indivíduo. Mas existem alguns que são mais comuns, sim. Então, embutidos, frituras, o chocolate muitas vezes está associado ao álcool, sobretudo álcool no vinho. E em alguns pacientes a gente tem outros gatilhos. Por exemplo, tem paciente que tem intolerância a glúten e que isso, alergia a glúten, que isso pode deflagrar dor. Tem pacientes que têm intolerância à lactose e isso pode deflagrar dor também. Então, você tem que individualizar. Maravilha. Bora fazer o seguinte, eu vou continuar nesse assunto, que é muito curioso, e eu sei que vocês estão acompanhando a gente também, estão, né, com várias perguntas, principalmente sobre esse procedimento com Botox. Claro, a gente vai dar continuidade, porque é muito curioso. A gente fala muito sobre o Botox com relação à estética, né, para tirar aqui as rugas de testa, os famosos pés de galinhas, aquela coisa toda. Mas quando a medicina ela consegue encontrar, né, essas possibilidades, a gente realmente tem que falar sobre isso aí, para você sair e sentir dor, ninguém quer, né, doutora? De volta ao vivo, e hoje o assunto aqui é sobre enxaqueca crônica e o tratamento através do Botox, né, da aplicação do Botox. A gente está aqui com a doutora neurologista Roberta, e eu queria saber, doutora, chega a cair o meu ponto aqui, mas eu queria saber como é que se dá esse tratamento, como é que funciona a aplicação dele? Bom, é um tratamento que é feito ambulatorialmente, Alex. Então, o paciente vai em consulta, a gente faz a avaliação e, se ele tiver indicação, o tratamento é feito no próprio consultório, tá? Então, é feito através de pequenas injeções ao longo de todo o território do nervo trigêmeo, que é um nervo que é muito responsável por disparar esse estímulo de dor de cabeça, tá? Especificamente no caso da enxaqueca. Então, são pequenas injeções ao longo do rosto, né, da testa, da cabeça, pescoço e ombros. Esse tratamento é feito habitualmente a cada 12 semanas, então o intervalo de tempo que a toxina vai durar é esse, e o paciente vai então voltar para fazer novas aplicações a cada 12 semanas. Bacana, bacana. Eu queria logo, doutora, que a senhora, na verdade, muita gente, desde que a gente começou o programa, muita gente está se queixando e falando, né, que sofre muito com essa enxaqueca crônica. Qual seria a sua rede social? A minha rede social é doutora Roberta Kauark. O problema é o Kauark, né? É com K-U, tá? K-A-U-A-R-K. A outra maneira de me encontrar é através da Clínica Neurolive, que também é a clínica onde eu faço toxina botulínica, então talvez seja mais fácil de me encontrar através da rede social. Tá aí, a gente social. colocando na tela aí, ó, exatamente dessa forma como tá aí, viu, gente? Pronto, então é isso aí, doutora Roberta Kauark. Pronto, pronto, pronto. E agora é o seguinte, gente, para você que está acompanhando e quer mandar uma mensagem para a gente, que a galera fica falando com a gente aqui no direct, né? Agora a gente já tem o nosso número. Anota aí, já pode mandar o seu zap, tá? É o 71999860008, 999860008. Qualquer assunto cultural, dicas de música, tá? E temas que você ache importante a gente discutir aqui. Pode mandar um zap pra gente, já tá aí na sua tela, 71999860008. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, tá? E tranquilizar as pessoas, não é isso? Que com esse tratamento, a eficácia, com quanto tempo depois da aplicação que já começa a ver o resultado?
A toxina começa a agir de 3 a 5 dias após a aplicação. Ela vai chegar no pico de efeito por volta do 20º ao 27º dia. É importante também destacar que a aplicação, nesse caso da enxaqueca, ela não visa relaxar a musculatura. O mecanismo de ação é outro, como eu falei, através da modulação do nervo trigêmeo, e é dessa forma, então, que o paciente vai melhorar da dor.